Hello, hello, everybody. Welcome back. Vamos agora praticar um pouco mais esse just like. É importante a gente praticar mais. Agora, só para relembrar, eu quero ter certeza que vocês não ficaram com dúvida por que que a gente responde John does e não John has. Coloquialmente, lógico, você pode falar John has, mas na gramática, quando você usa uma resposta curta, quando a gente está usando o verb to be, ele já é um verbo auxiliar. Então, ele não precisa do do nem do does. Para fazer o negativo, eu não digo he does is, né? He is. Não preciso do does not, por exemplo. He doesn't is. Não. He isn't, né? Ele mesmo recebe a negativa, porque ele é um verbo auxiliar. Outros verbos, a maioria, não funciona dessa forma. Você vê, o verbo auxiliar to be, quando ele faz a pergunta, ele vem para frente do pronome pessoal, né? John is. Is John? Is John Bob's father? Yes, he is. Né? Is John? Ele mesmo faz a pergunta. Já com a maioria dos verbos não é assim. Por exemplo, o verbo have, ele precisa do auxiliar. Ele não vem para frente do nome da pessoa para formar a pergunta. Não vem, has John? Não, John has. Does John have? Né? Does John have? Ele precisa do auxiliar. Então, na hora da resposta, como o to be não precisa do auxiliar, a resposta vem com ele direto. John is. No caso da maioria dos verbos, não. Precisa colocar o auxiliar na resposta. Então, John does, né? Does John? John, who has brown eyes? John does. Né? John does. Ou então, se você quiser responder na frase completa, John has brown eyes, tá? Para diferenciar. Se é a resposta curta, gramaticalmente fica mais correto você dizer John does, usar o auxiliar. Ou então, who are Bob's parents? Who are Bob's parents? Quem são os pais do Bob? Mary, Kathy and John are. No caso, who has brown eyes? Por exemplo, Bob and John do. Bob and John do é o auxiliar do plural, né? John does, ou então, se a resposta é plural, John and Bob do, tá? Lembrando isso. Por que que a gente usa o auxiliar na resposta curta e não só o verbo, tá? Isso vocês vão ver com a maioria dos verbos é a mesma regra, alright? Então, agora vamos praticar um pouco mais o just like. Olha só. What color is Peter's mustache? Peter's mustache is blonde, certo? Blonde. Eu posso responder só isso. Peter's mustache is blonde. Is Peter's mustache blonde? Yes, it is. What color is Peter's mustache? Peter's mustache is blonde. Perfect. Agora, eu quero falar uma resposta mais completa. Então, eu quero dizer, o bigode dele é louro igual ao cabelo dele, né? Então, Peter's mustache is blonde, just like his hair. Né? Just like. O just é só, mas também é bem, né? Just like, bem e bem como, né? Bem como, just like. Então, vamos responder como just like, para ficar uma frase mais completinha. What color is Peter's mustache? Perfect. Peter's mustache is blonde, just like his hair. Perfect. Aqui eu botei curtinho, mas vamos falar o Peter's mustache para ficar
a gente praticar mais vocabulário. Então, what color is John's mustache? John's mustache is black, just like his hair. Perfect. What color is Peter's mustache? Peter's mustache is blonde, just like his hair. What color is John's beard? John's beard is black, just like his hair. All right. What color is Peter's mustache? Peter's mustache is blonde, just like his hair. What color are John's beard and mustache? Perfect. John's beard and mustache are black, just like his hair. Perfect. What color is Peter's mustache? Peter's mustache is blonde, just like his hair. What color is John's mustache? John's mustache is black, just like his hair. Perfect. Agora vamos praticar o seguinte. Ao invés do his hair, nós vamos colocar parecido com uma outra pessoa. Por exemplo, what color is Bob? What color are Bob's eyes? Bob's eyes are blue. Are Bob's eyes blue? Yes, they are. What color are Bob's eyes? Bob's eyes are blue. Agora eu quero usar just like. Igual ao quê? O que esse blue eyes pode ser igual? Igual aos blue eyes de quem ele herdou os blue eyes, que é a mother, né? His mother. Então, eu vou dizer, Bob's eyes are blue, just like his mother's. Aí você pode perguntar, mas por que que eu não posso dizer só his mother? Como aqui? His hair, eu podia dizer só his mother. Por que não posso? Porque se eu estou dizendo his hair, o cabelo dele é blonde, né? Então é igual ao cabelo dele. Mas no caso dos olhos, a mãe dele não é olhos azuis. A mãe dele tem olhos azuis. Então eu não posso dizer just like his mother. Igual a mãe dele, é porque no português a gente usa, faz sentido, né? Igual a mãe dele, mas em inglês fica feio. Se você disser, todo mundo vai entender, tudo bem. Mas fica estranho, porque, nossa, ele tem olhos azuis igual a mãe dele. Porque no português a gente não coloca esse possessivo no final, né? Mas em inglês a gente precisa do possessivo, senão fica estranho. A mãe dele, mas a mãe dele não é olhos azuis, ela tem olhos azuis. Então, é igual aos olhos da mãe dele, igual his mother's eyes. Né? Os olhos dele são azuis, igual aos olhos da mãe dele. Então, his mother's eyes. Não precisa repetir o eyes, porque a gente já está falando de eyes na resposta dele. Então, his eyes are blue, just like his mother's. Assim como os olhos da mãe dele, his mother's eyes. Mas não precisa repetir o eyes. Então, just like his mother's. Alright? What color? Então, vamos lá, vamos praticar. What color are Bob's eyes?
Bob's eyes are blue, just like his mother's. All right? Continuando. What color are Tina's eyes? Tina's eyes are brown, just like her father's, né? Não pode ser just like her father. Her father is not brown eyes. He has brown eyes, right? Então, what color are Tina's eyes? Tina's eyes are brown, just like her father's. E se eu quiser falar o nome, em vez de falar do pai dela, eu quero falar do John. Como é que fica? Tina's eyes are brown, just like John's. Ó, eu tenho que colocar o possessivo depois, porque senão os olhos dela são marrons igual ao John. Não, igual ao John não. O John não é olho marrom. O John tem olho marrom, right? Então, igual, just like her father's. Ou então, just like John's, que são os olhos do John. John's eyes, John's. Vamos praticar então agora com o nome da pessoa, tá? John's, Kathy's, Bob's. What color are Bob's eyes? Bob's eyes are blue, just like Kathy's, né? Just like os da Kathy's. What color are Tina's eyes? Tina's eyes are brown, just like John's, né? Igual aos do John's, right? What color are um, Peter's eyes? Peter's eyes are blue, just like Danny's and Paul's. Ou então, não precisa botar o possessivo no Danny, fica só no Paul's, certo? E just like Danny and Paul's. Ou então, just like Danny's and Paul's. All right? Perfect. What color are Danny's and Paul's? Eyes, né? Vamos botar o eyes na pergunta. What color are Danny's and Paul's eyes? They are blue, just like Peter's. Estamos usando os nomes das pessoas, né? What color are Tina's eyes? Tina's eyes are brown, just like John's. What color is Tina's hair? Não dá para usar o just like aqui, né? Porque não tem mais ninguém com brown hair. Então, a gente só fala Tina's hair is brown. Botei a cabeça para esquentar um pouco, né? É, não tem mais ninguém com brown hair. Então, Tina's hair is brown. Acabou-se. Period. Né? Ponto final. Period. What color is John's... A gente podia dizer, what color is John's hair?
John's hair is black, just like Morrow's. É que o Morrow no passado, agora Morrow is bald, right? Tudo bem. É só para ir botando a cabeça para funcionar. All right? Então vamos lá. What color are Bob's eyes? Bob's eyes are blue, just like Kathy's. Perfect. What color is John's beard? John's beard is black, just like his hair. Perfect. What color is Paul's hair? Paul's hair is red, just like Danny's. Assim como, né, igual aos do Danny, ao cabelo do Danny, right? Just like Danny's. What color is Paul's hair? Paul's hair is red, just like Danny's. What color is Danny's hair? Danny's hair is red, just like Paul's. Assim como, né, igual ao Paul. Just like Paul's. Just like Paul's hair. All right? Agora uma perguntinha, uma curiosidade. What is the difference? Olha que a gente faz tempo que não fala de difference. What is the difference between Danny and Paul? Nós só aprendemos essa diferença agora. What is the difference between Danny and Paul? Paul has a tattoo and Danny doesn't. Pode responder, pode fazer a frase inteira. And Danny doesn't have a tattoo. Mas não precisa, basta o doesn't. Danny doesn't. Me responde de novo. Again, what is the difference between Danny and Paul? Viu? And Paul has a tattoo and Danny doesn't. Não é? Então é um fácil diferenciar os dois, se eles estiverem de bermuda, né? Porque eles são gêmeos, né? They're twins. Mas quando eles estão de bermuda, a gente sabe diferenciar um do outro, right? Paul has a tattoo and Danny doesn't. Danny doesn't have a tattoo, right? Era só uma curiosidadezinha para fazer pensar. Alright? Então é isso aí. Pratica, assiste de novo, repete as perguntas, as respostas. É lógico, dá um pouco de trabalho, mas é assim que a gente vai aprendendo. Repete, 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 e depois volta para a gente continuar. Tem mais matéria. See you later, everybody!